Tudo começou com uma nuvem, mas não qualquer nuvem. Uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, surgindo do mar durante um tempo de seca e desespero. O profeta Elias, em profunda oração sobre o Monte Carmelo, mandara seu servo olhar 7 vezes para o horizonte, e foi só na 7ª que ele viu a promessa no céu. Eis que do mar sobe uma nuvem, pequena como a palma da mão de um homem. Reis, capítulo 18, versículo 44. Aquela nuvem trouxe chuva e vida a uma terra exausta, mas também revelou na profecia viva da tradição o rosto de uma mulher que viria séculos depois. Os santos doutores a reconheceram, Maria, pequena, oculta, mas portadora do Messias, a fonte de toda a graça. Naquela imagem profética já habitava o mistério de Nossa Senhora do Carmo. Antes mesmo de nascer, já era anunciada como esperança silenciosa em meio ao deserto. Essa senhora surgiria não apenas para acalmar o céu, mas para consolar a alma humana em suas secas mais profundas: perda, medo, culpa, abandono. E um dia, como veremos, ela deixaria um sinal concreto sobre o peito dos seus, não como adorno, mas como abrigo, como aliança. Um simples pedaço de tecido, mas com o peso de uma promessa eterna. Essa história não é apenas sobre símbolos sagrados, é sobre uma presença que jamais nos abandona. É sobre uma mãe que se antecipou às nossas dores, que enxuga lágrimas com as próprias mãos e que com seu escapulário marrom ainda hoje veste os que choram com consolo e proteção. Nesta narrativa, vamos seguir o rastro dessa nuvem até encontrarmos a mão de Maria sobre nossos ombros. Se o seu coração carrega o nome de alguém que se afastou da fé, ou se você mesmo precisa sentir novamente a certeza de que não está só, esta história é para você, porque quando Maria estende seu manto, nenhuma tempestade é definitiva. E o livramento prometido não falha. O Monte Carmelo, em sua imponência silenciosa voltada para o mar, já era solo de revelações muito antes de qualquer devoção mariana ser pronunciada com os lábios. Foi ali, naquele cenário austero e sagrado, que o profeta Elias, um homem inflamado pelo zelo do Senhor, confrontou os falsos profetas e clamou pela volta da chuva num tempo de aridez extrema. Em resposta à sua oração perseverante, uma imagem singela e poderosa apareceu no horizonte, e eis que do mar subia uma nuvem pequena como a mão de um homem. Reis, capítulo 18, versículo 44. Aquela nuvem, embora minúscula aos olhos humanos, carregava em si a esperança de um povo inteiro. Ela não apenas trouxe a chuva, mas na visão espiritual da Igreja, carregava profeticamente o anúncio da Mãe de Deus. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os santos doutores perceberam nessa pequena nuvem uma prefiguração de Maria. São Metódio, no século IV, falava dela como sinal da Virgem que traria ao mundo a verdadeira chuva da salvação. Santo Ambrósio via nessa imagem a Imaculada, surgida da humanidade como algo discreto, mas cheia da plenitude divina. Séculos depois, São Alberto Magno a descreveria poeticamente como pequena na humildade, mas cheia de graça. Uma flor que brota no silêncio, mas que transforma tudo ao seu redor. A nuvem era pequena, mas cobriu os céus. Maria era oculta, mas traria o Salvador. O monte que viu o fogo do céu cair pelas mãos de Elias agora se tornava jardim fértil para uma promessa maior, o ventre da Virgem. O nome Carmelo, em hebraico, significa jardim fértil, e nunca esse significado foi tão pleno quanto na realização dessa profecia. A nuvem prefigurava a maternidade espiritual de Maria, que se elevaria sobre os mares da humanidade não para castigar, mas para fecundar corações ressequidos pela dor e pela ausência de Deus. Não era apenas uma figura do passado, mas um sussurro divino para as almas do futuro. O povo simples, os teólogos, os monges, todos compreenderam ao longo dos séculos que naquela nuvem estava a imagem de uma mulher que vestiria a humildade como veste e cobriria os filhos da terra com seu manto de misericórdia. No Carmelo, portanto, a história de Maria não começa com um berço, mas com um céu fechado e uma oração persistente. Ali, no silêncio entre as pedras e o vento, Deus já falava de sua mãe.
Antes que houvesse qualquer imagem, antes que uma criança fosse consagrada, antes mesmo que Maria dissesse seu sim, o céu já apontava para ela. A devoção à Nossa Senhora do Carmo não nasceu da emoção ou da arte, mas da contemplação profética que reconhece na história sagrada os sinais de um amor que se antecipa. É nesse mesmo monte, diante do invisível tornado visível, que cada devoto de Maria começa a compreender que a Mãe de Deus não veio ao mundo de forma aleatória, mas como resposta ao clamor humano. Como aquela nuvem, Maria continua a se elevar suavemente sobre os mares das nossas tribulações. E como Elias, somos chamados a esperar 7 vezes, se for preciso, até que o sinal da promessa apareça. Porque onde há uma mãe, há sempre esperança de chuva. E onde Maria é invocada, a graça não tarda. Na mesma terra onde Elias invocara fogo do céu, séculos depois, homens também inflamados pelo desejo de Deus buscariam refúgio e sentido. O Monte Carmelo, agora sagrado pela memória profética, tornou-se abrigo para eremitas latinos no fim do século XII. Homens que, após as cruzadas, não voltaram à glória, mas escolheram o silêncio. Eram penitentes e buscadores da face divina. Junto à fonte de Elias, formaram uma pequena comunidade vivendo em grutas, celas e tendas, mas sobretudo vivendo da oração. Ali, longe dos barulhos do mundo, brotava algo novo, um jardim no deserto. Esses primeiros carmelitas não estavam interessados em fundar uma ordem. Viviam como irmãos reunidos pela fé em Jesus Cristo e pela inspiração silenciosa de Maria. Eram pobres, austeros, obedientes. Suas vestes eram simples, sua alimentação modesta, e seu maior tesouro era o tempo passado na presença de Deus. No centro de suas celas, levantaram uma capela dedicada à Virgem. E ali, no coração da vida escondida, floresceu o que seria conhecido para sempre como o Carmelo, lugar onde Maria é tudo, e tudo leva a Maria. Foi por isso que o povo começou a chamá-la de Flor do Carmelo, não apenas por ser a mais bela do jardim, mas porque sem ela, o Carmelo não existiria. A terra era dura, o clima inclemente, a insegurança constante. Ainda assim, aqueles eremitas persistiam. Eles tinham Maria por mãe e por padroeira. Era a ela que consagravam seus dias, suas fadigas e suas esperanças. Cada manhã nascia com o canto de louvor à Mãe de Deus, e cada noite se encerrava sob sua proteção. A espiritualidade carmelita, desde o início, foi marcada por essa união íntima com Maria, não como ornamento devocional, mas como caminho de santidade. Não se tratava apenas de admirar a Mãe do Senhor, mas de moldar a vida segundo suas virtudes: silêncio, pureza, humildade, fortaleza. O Carmelo floresceu porque foi um jardim cultivado sob o olhar da Virgem. No início do século XIII, o patriarca de Jerusalém, São Alberto, deu-lhes uma regra de vida, um caminho concreto para ordenar aquela chama interior. Chamaram-se então Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Não havia separação entre sua identidade e Maria. Eles não eram apenas monges, eram filhos. Sua missão não era apenas orar, era viver como quem pertence a uma mãe celeste. E em tempos onde o medo e a perseguição cresciam, essa consagração à Mãe do Céu se tornava escudo e fortaleza. Não por acaso, séculos depois, o cardeal Piazza afirmaria: o Carmo existe para Maria, e Maria é tudo para o Carmelo, na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e triunfos, na sua vida interior e espiritual. Essas palavras não são apenas bonitas, são verdadeiras, porque o Carmelo não nasceu como projeto humano, mas como resposta a um chamado de amor. E é esse mesmo chamado que, ainda hoje, ressoa no coração dos que buscam uma vida mais alta. No silêncio do Carmelo, Deus plantou uma flor, e essa flor era Maria. O silêncio sagrado do Monte Carmelo, que durante anos acolheu orações e lágrimas ocultas, foi subitamente interrompido pela violência da história. As guerras, os conflitos e o avanço muçulmano tornaram insustentável a permanência dos eremitas naquela terra consagrada. Não era apenas uma perda de território, era o desenraizamento de uma vida inteira entregue à contemplação.
O monte que os acolhera agora se tornava impraticável. A comunidade carmelita, em obediência à sobrevivência, foi forçada a abandonar seu lar. Mas eles partiram com a fé intacta e com Maria no coração. Atravessaram mares, enfrentaram o frio do desconhecido e o peso da rejeição. Chegaram à Europa como forasteiros, monges orientais em terras ocidentais. Levaram consigo quase nada, mas traziam o essencial, a regra de São Alberto e a certeza de que a mãe do Carmelo caminhava com eles. Em um tempo em que a Igreja Ocidental não compreendia plenamente seu modo de vida, os carmelitas encontraram portas fechadas, suspeitas e ameaças de supressão. Eram vistos como anacronismos num mundo em mutação. Mas mesmo em meio ao desprezo, não perderam a esperança. Para cada olhar hostil havia uma prece a Maria. Para cada desânimo, um apelo silencioso. Flor do Carmelo, não nos deixes sem tua sombra. Foi nesse contexto de humilhação e exílio que o vínculo dos carmelitas com a Virgem Maria se intensificou de modo irreversível. Já não era apenas uma devoção piedosa, mas uma aliança de sobrevivência. A ordem, prestes a ser esmagada pelas circunstâncias, foi sustentada por uma confiança cega na intercessão de Maria. Como outrora Elias no Carmelo, eles olharam para o céu em busca de um sinal, e a mãe respondeu, não apenas com promessas invisíveis, mas com intervenções concretas que restaurariam a identidade e o ânimo daqueles filhos perseguidos. Foi nesse deserto da rejeição que nasceu a força indomável da espiritualidade carmelita no Ocidente. A dor do exílio tornou-se fermento de fidelidade. A dispersão geográfica gerou uma expansão missionária. Aquilo que parecia ruína transformou-se em fundamento, e o que sustentou os carmelitas não foi estratégia, mas fé. Eles sabiam que, mesmo sem teto fixo, eram filhos de uma rainha. Mesmo sem altar de pedra, tinham sobre si o manto invisível da mãe. A terra firme do Carmelo fora perdida, mas a rocha verdadeira era Maria. Cada convento fundado depois daquele êxodo trazia consigo a memória do Monte Sagrado e a confiança de que Maria reconstruiria o que os homens queriam destruir. Na lógica divina, o exílio foi a estrada para o florescimento. E ali, no chão duro da incompreensão, os carmelitas aprenderam uma lição que até hoje consola os corações aflitos. Quando tudo se perde, mas se conserva Maria, tudo pode recomeçar. Simão era ainda menino quando seu coração foi tocado por um desejo que não se pode explicar com palavras. Enquanto outras crianças corriam pelos campos da Inglaterra, ele buscava solidão para rezar. Chamava-se Simão Stock, nome herdado de sua vida austera, pois se dizia que vivera por anos em um tronco oco de carvalho, entregue à penitência e à contemplação. Desde jovem, escolhera o caminho estreito da oração. Era um homem do silêncio e da confiança, um solitário que falava mais com o céu do que com os homens. Quando conheceu os carmelitas vindos da Terra Santa, sua alma encontrou morada. A regra de Maria ressoava em seu coração como música já conhecida. Quando a ordem carmelita começou a desmoronar sob as pressões do Ocidente, foi a ele que os irmãos escolheram como prior geral, não porque buscasse cargos ou lideranças, mas porque sua santidade era visível. Era ele que se colocava de joelhos quando as forças humanas se esgotavam. Era ele que, diante das perseguições e dos riscos de extinção da ordem, voltou-se à única que nunca abandona, Maria. Não com discursos ou planejamentos, mas com lágrimas e orações. E foi rezando em agonia que certa madrugada ele suplicou um sinal, uma resposta, uma prova de que a ordem era querida por Deus e protegida pela mãe. Foi então que o céu se abriu. Maria apareceu cercada de luz, acompanhada por anjos trazendo nas mãos um sinal inesperado, o escapulário. E com ternura de mãe, dirigiu-se a ele como a um filho. Recebe, filho amado, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo meu e marca do privilégio que obtive para ti e para os filhos do Carmelo. Quem morrer revestido com ele não padecerá do fogo eterno. Este é um sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e um penhor da minha proteção para sempre. A promessa não era só para ele,
mas para todos os que amassem Maria e confiassem como ele confiou. Naquela madrugada de julho do ano de 1251, a história da espiritualidade cristã foi selada com um pedaço de tecido e uma palavra de salvação. O escapulário, antes parte do hábito dos monges, tornou-se agora presente celestial, canal de graça, abraço de mãe. O que para muitos era apenas símbolo, para Simão foi resposta. Sua súplica fora ouvida, e a ordem carmelita, que tremia diante da extinção, foi restaurada por um gesto de Maria. Simão Stock não ficou conhecido por milagres pessoais, nem por feitos extraordinários. Seu milagre foi confiar. Seu legado foi ensinar aos filhos de Maria que quando se tem fé e se clama com verdade, a mãe responde. Sua vida tornou-se testemunho do que significa orar até as lágrimas e confiar até o fim. E para cada alma que hoje, como ele, se encontra cercada por dificuldades, sua história ecoa com força. Quando o mundo não te escuta, clama àquela que escuta tudo. Quando te faltarem forças, pede um sinal. Porque Maria continua estendendo suas mãos, e nelas ainda traz o escapulário, aquele mesmo que deu a Simão. E continua dizendo, este é o sinal da minha aliança com os teus. Na madrugada do dia 16 de julho do ano de 1251, o mundo dormia sem saber que o céu estava em movimento. Enquanto muitos se recolhiam em suas casas, um ancião dobrava os joelhos em súplica ardente. São Simão Stock, tomado por angústia, sentia sobre os ombros o peso de uma ordem ameaçada, humilhada e incompreendida. Suas palavras não eram formais, eram lamentos de um filho que implora à mãe o impossível. Em lágrimas recitava, flor do Carmelo, vide frutuosa, esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe terna, intacta a nenhum homem conhecida, aos teus filhos do Carmelo, dá teus privilégios, ó estrela do mar. Era mais que uma oração. Era um clamor que atravessava o tempo e tocava o coração de Maria. E então ela veio, não como em pinturas ou sonhos vagos, mas real e gloriosa, envolta em luz e acompanhada por anjos. Seus olhos não traziam julgamento, mas consolo. Em suas mãos um objeto singelo, mas cheio de sentido, o escapulário. 2 peças de tecido marrom unidas por tiras, como parte do hábito dos carmelitas. E naquele gesto maternal, ela se inclinou até o filho aflito e lhe disse com voz de eternidade, recebe, filho amado, este escapulário da tua ordem, como sinal distintivo meu, e marca do privilégio que obtive para ti e para os filhos do Carmelo. Quem morrer revestido com ele, não padecerá do fogo eterno. Este é um sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e um penhor da minha proteção para sempre. A promessa era clara. Não se tratava de um amuleto, mas de um selo, um sinal visível da aliança invisível entre Maria e seus filhos. Um lembrete diário de que a Mãe do Céu não abandona os que se colocam sob sua proteção. O escapulário tornava-se ali sacramental de confiança e entrega. Era como se Maria, ao oferecê-lo, dissesse, estou contigo na tua dor. Leva sobre teu coração este sinal, e em qualquer perigo eu te acompanharei. Não era uma garantia mágica, mas uma promessa de intercessão e presença constante. A partir desse momento, o escapulário passou a ocupar um lugar central na vida carmelita e na espiritualidade de incontáveis fiéis. Representava a pertença, a consagração, o compromisso. Carregá-lo sobre o peito era, e ainda é, dizer com o corpo o que o coração crê. Sou teu, ó Mãe. E a iconografia que atravessou os séculos começou a retratar Nossa Senhora do Carmo com o menino Jesus nos braços e o escapulário nas mãos, estendido em direção ao povo, como uma ponte entre o céu e a terra, como um manto que envolve e transforma. Não há imagem mariana mais clara em sua missão: acolher, cobrir, proteger. Com aquele gesto, Maria selou sua aliança com todos os que, como Simão Stock, vivem entre angústias e esperanças. E essa aliança não conhece fronteiras, não depende de merecimentos, mas apenas de um coração que se abandona aos seus cuidados. O escapulário, dado naquela aparição, não é passado,
é presente eterno. É um tecido de salvação que continua sendo entregue a cada filho que se volta a ela. E quem o veste com fé nunca está sozinho. Vestir o escapulário é mais do que carregar um sinal visível de devoção. É assumir uma aliança. É como se a própria Virgem dissesse, ao envolver nossos ombros com aquelas fitas de tecido marrom: eu te visto com Cristo, eu te ensino a viver como Ele. O escapulário não é um adorno, tampouco um talismã. Ele é uma veste espiritual, um compromisso diário. Ao colocá-lo sobre o peito, o fiel declara: sou filho de Maria, quero viver sob sua proteção, desejo imitá-la. É uma consagração silenciosa que se repete a cada manhã ao vesti-lo e a cada noite ao deitá-lo sobre o peito com confiança. A Igreja, em sua sabedoria, sempre alertou: o escapulário não é um sinal mágico de salvação. Não dispensa a vida cristã, não substitui os sacramentos, não anula a necessidade da conversão. O que ele oferece é mais profundo. Um lembrete constante das promessas do Evangelho. Um convite a viver em estado de graça. Um chamado à fidelidade. Usá-lo piedosamente é aceitar o desafio de viver como Maria viveu. Na obediência a Deus, na humildade silenciosa, na caridade que serve, na pureza que ama sem possuir. O Papa Pio XII o chamou de hábito de Maria. E um hábito não é apenas algo que se veste, mas algo que se torna parte da vida. O escapulário é o símbolo visível de uma pertença espiritual. Representa o desejo de se deixar moldar pelas mãos da mãe, como Jesus foi formado em seu ventre. Assim como ela teceu com carinho a túnica do filho, deseja agora revestir-nos de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. É um convite diário à transformação, uma recordação constante de que a santidade começa nos detalhes. Ele não é imposição, mas abraço. Não é obrigação, mas resposta. É o sinal de que pertencemos a uma família maior, a família do Carmelo, e que nessa família ninguém caminha sozinho. São João Paulo II, que usou o escapulário desde a juventude, dizia: duas são as verdades evocadas pelo escapulário. De um lado, a constante proteção da Santíssima Virgem. De outro, a consciência de que a devoção a ela deve tornar-se um hábito de vida. Em outras palavras, não basta portar o sinal no corpo, é preciso deixá-lo penetrar a alma. Ser de Maria não é apenas se cobrir com seu tecido, mas se deixar guiar por sua mão, seguir seu exemplo, partilhar sua missão. É permitir que o coração seja transformado por aquele amor maternal que nos conduz sempre a Cristo. O escapulário é, portanto, um sacramental que nos aponta para o essencial. Ele nos lembra que somos frágeis, mas não desamparados, que somos pecadores, mas desejamos a graça, que estamos em luta, mas com a certeza de não estarmos sozinhos. Quando colocado com fé, ele transforma o ordinário em sagrado. Cada vez que tocamos aquela fita simples, recordamos que pertencemos a uma história de salvação, que começou no Carmelo, atravessou os séculos e agora repousa sobre nossos ombros. E é essa presença diária que nos fortalece a cada passo. Há promessas que ultrapassam o tempo e tocam o mistério da eternidade. Uma delas, que brotou da espiritualidade carmelita, foi o que a tradição chamou de privilégio sabatino. Uma esperança serena, fundada no amor materno de Maria e acolhida com fé pelo coração da Igreja. Segundo uma antiga revelação feita ao Papa João, o 22º no século XIV, a Virgem Santíssima prometeu libertar do purgatório, no primeiro sábado após a morte, aqueles que tivessem vivido com devoção o uso do escapulário, guardado a castidade segundo seu estado de vida e mantido uma vida de oração e entrega. Era mais uma forma da mãe dizer: eu não os abandonarei nem mesmo depois da travessia final. Essa promessa não é um atalho fácil à salvação, mas uma extensão de misericórdia para os que buscaram viver em comunhão com Deus sob o manto da Virgem. O sábado, dia que a Igreja sempre consagrou a Maria, torna-se nessa tradição piedosa um tempo privilegiado de libertação e consolo, como se ao entardecer do 7º dia a mãe do Carmelo descesse ao purgatório para buscar seus filhos, conduzindo-os ao repouso eterno.
O escapulário, assim, não é apenas sinal de proteção na vida presente, mas também uma âncora de esperança na hora do juízo. A Igreja, com a prudência que lhe é própria, acolheu essa tradição com reverência, sem transformá-la em doutrina obrigatória, mas autorizando que fosse ensinada piedosamente. Em 1623, a Sagrada Congregação confirmou que era lícito pregar o privilégio sabatino, desde que sua explicação permanecesse fiel à doutrina cristã e ao sentido da penitência, da graça e da purificação. A promessa, portanto, não se baseia em fórmulas mágicas, mas na confiança profunda no amor maternal de Maria e na dignidade da vida que cada fiel oferece a Deus. Quantas vezes, diante da morte de alguém querido, ficamos na dúvida, no medo, na aflição do que virá depois. Mas o escapulário nos oferece uma palavra de esperança. Ninguém que se confia verdadeiramente a Maria morre desamparado. Ela intercede, ampara e, se necessário for, desce até o vale do sofrimento para conduzir ao céu aquele que se revestiu de seu amor. É a mãe que busca o filho onde quer que ele esteja, mesmo que precise atravessar o limiar do purgatório para alcançá-lo. Essa promessa toca não só a alma de quem parte, mas também consola os que ficam. Porque saber que Maria vela por nossos mortos como vela por nós é um alívio que o mundo não pode oferecer. Ela, que permaneceu aos pés da cruz, não se ausenta na hora da despedida. E se nos acostumarmos a chamá-la todos os dias, com o escapulário ao peito, poderemos dizer com confiança no instante final: Mãe, cumpre tua promessa, leva-me contigo. E ela, fiel até o fim, virá. Quando uma promessa nasce no coração de Maria, ela atravessa gerações sem perder sua força. O escapulário do Carmo, dado a São Simão Stock como sinal de proteção e pertença, não permaneceu restrito aos mosteiros. Logo atravessou claustros e chegou às mãos calejadas do povo simples, aos ombros dos doentes, ao peito dos soldados e ao silêncio dos moribundos. A fita marrom que se deitava sobre os ombros tornou-se escudo de quem, mesmo sem saber teologia, sabia confiar. E assim o escapulário passou a ser linguagem universal entre os que amavam Maria. Uma resposta concreta à sede de consolo. Foi assim com santos e também com gente anônima. Santa Teresa de Jesus, reformadora do Carmelo, chamava Maria de Senhora do lugar em cada novo convento fundado. Para ela, a presença do escapulário era mais do que devoção, era fundação espiritual. São João da Cruz, seu companheiro na Reforma, encontrava forças para suas noites escuras sob o amparo da Virgem do Carmo. Séculos depois, Santa Teresinha do Menino Jesus, vestida com o hábito carmelita e com o escapulário sobre o coração, afirmaria antes de morrer: Nunca confiei em vão em Maria. Cada um desses santos não apenas usava o escapulário, mas vivia o que ele significava: confiança total, entrega filial, obediência amorosa. Mas não foram apenas os grandes nomes da Igreja que se cobriram com esse sinal. Incontáveis homens e mulheres, em suas rotinas escondidas, experimentaram milagres silenciosos através do uso fiel do escapulário. Histórias de livramentos em acidentes, de conversões inesperadas no leito de morte, de reconciliações impossíveis que se tornaram realidade. Tudo isso começou com um coração consagrado à Mãe e um tecido sobre o peito. Em alto mar, marinheiros o carregavam como última esperança contra tempestades. Em hospitais, mães o colocavam nos filhos doentes. Em trincheiras, soldados o beijavam antes do combate, porque sabiam, ali havia um sinal de presença e de promessa. E se tantos testemunhos surgiram ao longo dos séculos, não foi porque o escapulário tivesse algum poder mágico, mas porque cada pessoa que o usava o fazia com fé viva. Era a fé que movia o céu. Era a confiança que abria portas. Maria nunca prometeu facilidade, mas garantiu presença. E é por isso que tantos, ao olhar para aquela fita simples, reconheciam nela o toque de uma mãe que vigia e cuida. O escapulário se tornava ponte entre o cotidiano e o eterno, entre a fraqueza humana e a força da graça. Ainda hoje, muitos dos que reencontram o sentido da vida espiritual
começam por esse gesto pequeno: aceitar o escapulário, como quem volta ao colo da mãe depois de muito tempo. Ele não pesa, não exige discurso, mas fala por si. Sou de Maria. Estou debaixo do seu olhar. E esse reconhecimento muda tudo, porque quem se deixa cobrir por Maria, ainda que viva tempestades, jamais naufraga. Quando os missionários desembarcaram nas terras do Brasil, não traziam apenas livros e sacramentos, traziam também imagens, medalhas e escapulários. O amor à Virgem do Carmo viajou com eles, atravessando mares e culturas, até encontrar solo fértil entre os corações simples deste novo continente. Desde os primeiros séculos da colonização, a devoção à Nossa Senhora do Carmo floresceu com vigor entre indígenas, colonos, escravos e religiosos. Ela não chegou como rainha distante, mas como mãe próxima, e seu escapulário passou a ser mais do que ornamento. Tornou-se refúgio, aliança, esperança. Nas vilas empoeiradas, nas missões do sertão, nas capelas humildes e nas grandes igrejas barrocas, a imagem da Virgem do Carmo se multiplicava, sempre com o menino nos braços e o escapulário estendido. Era um gesto silencioso, mas eloquente. Estou aqui, venham a mim. E o povo respondia. Em cada canto do país, irmandades se formaram, procissões cresceram, e a festa de Nossa Senhora do Carmo tornou-se uma das mais queridas expressões da fé popular. No coração do povo brasileiro, Maria encontrou abrigo, e em troca ofereceu abrigo a todos. A devoção se espalhou pelas ruas e também pelos conventos. No Brasil, a Ordem do Carmo ergueu igrejas de rara beleza, mas seu verdadeiro patrimônio estava no invisível, na confiança que despertava, nas lágrimas que enxugava, nas vocações que inspirava. O escapulário, pequeno em forma, tornou-se grande em significados. Não havia distinção entre ricos e pobres, doutos ou analfabetos. Todos podiam usá-lo. Era o sinal de uma pertença que não se comprava, mas se aceitava com humildade. Era a fé vestida no corpo. Ao longo dos séculos, surgiram testemunhos de graças recebidas, curas inesperadas, conversões surpreendentes. Famílias inteiras passavam de geração em geração o amor à Virgem do Carmo, e o escapulário se tornava herança espiritual. Muitos o recebiam no batismo, outros na hora da morte. Era como se a vida começasse e terminasse sob o mesmo sinal, o tecido da promessa. E não foram poucos os que, mesmo distantes da igreja, mantinham sobre o peito aquele sinal, como último vínculo com Deus, porque no fundo sabiam, se ainda havia o escapulário, ainda havia esperança. Hoje, ao percorrer as cidades e vilarejos do Brasil, ainda se encontram igrejas dedicadas à Virgem do Carmo e fiéis que guardam com carinho o escapulário que receberam na juventude. E para muitos, essa devoção é a única chama que ainda arde em meio à frieza do mundo. Por isso, se você tem alguém que se afastou da fé, alguém que você ama e que parece estar longe de Deus, escreva seu nome nos comentários, confie à Virgem do Carmo. Ela tem pressa em salvar os filhos, e o escapulário que já cruzou oceanos pode hoje atravessar também os desertos do coração. Ao longo dos séculos, a Igreja reconheceu com gratidão a devoção à Virgem do Carmo e ao seu escapulário. E esse reconhecimento não veio apenas por meio de documentos, mas também pelo exemplo dos próprios papas, homens que carregaram sobre os ombros não apenas a responsabilidade de conduzir a Igreja, mas também o escapulário de Maria como filhos confiantes. Entre eles, destacam-se figuras de fé profunda e amor explícito à Mãe do Carmo. O Papa Bento XIII, por exemplo, autorizou oficialmente a imposição do escapulário aos fiéis, reconhecendo seu valor espiritual e seu lugar na vida da Igreja. O Papa Pio X afirmou com clareza: o escapulário carmelita é sinal externo de consagração à Santíssima Virgem, da qual se deve tirar a consequência da comunhão de vida com ela e da imitação de suas virtudes. Era um convite para que o povo não apenas vestisse o sinal, mas deixasse que ele moldasse sua existência. O Papa Pio XII, por sua vez, chamava o escapulário de vestimenta mariana e declarava que ninguém poderá estimar demais este santo hábito. Já o Papa Paulo VI
o reconhecia como um sinal eficaz da proteção da Mãe de Deus. E o Papa João Paulo II, que usou o escapulário desde a juventude até seus últimos dias, dizia que ele o acompanhava nos momentos mais difíceis da vida. Mas o reconhecimento da Igreja não se limita aos altares papais. Em tempos de dúvida e confusão, o escapulário se manteve como uma das devoções mais firmes e acessíveis, recomendada por confessores, praticada por santos e reconhecida por concílios e congregações. A Igreja nunca tratou o escapulário como superstição, mas como sinal sacramental, um auxílio da graça para os que caminham na fé. Não substitui os sacramentos, não dispensa a vida virtuosa, mas aponta para o que há de mais belo na tradição cristã, a confiança absoluta na Mãe de Deus. O Concílio Vaticano II, ainda que não tenha tratado diretamente do escapulário, renovou o apelo à centralidade de Maria na vida do fiel, destacando que ela é para a Igreja modelo de fé, caridade e perfeita união com Cristo. Lumen Gentium, capítulo 8, versículo 63. E o escapulário, nesse contexto, permanece como sinal visível desse caminho mariano, um convite à santidade vivido no cotidiano. É por isso que tantos continuam a recebê-lo com fé, a ensiná-lo às crianças, a oferecê-lo aos doentes, a confiar nele como quem segura a mão de Maria. Quando a própria Igreja, por meio dos seus pastores e doutores, se curva diante de um sinal vindo do céu, é porque ali há algo verdadeiro, algo que ultrapassa modas e resistências. E o escapulário, tecido no silêncio do Carmelo e confirmado pela voz dos santos, permanece como uma das pontes mais seguras entre a fraqueza humana e o abraço maternal de Maria. O Carmelo não é apenas uma montanha da Terra Santa, nem um mosteiro escondido entre muros silenciosos. É, sobretudo, um caminho interior, um modo de viver que pode ser trilhado por qualquer pessoa que deseje buscar a Deus com todo o coração. Ao longo dos séculos, a espiritualidade carmelita se espalhou para além das celas monásticas e tornou-se farol para o povo sedento de sentido. É uma espiritualidade feita de silêncio, de escuta, de fidelidade no escondido. E nesse caminho, Maria é a estrela guia. O escapulário que dela recebemos é apenas a porta. O destino é Cristo. A alma carmelita aprende a caminhar no deserto sem medo, porque sabe que no silêncio floresce o encontro com Deus. Aprende a esperar sem desespero, porque sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. Aprende a oferecer as dores sem se revoltar, porque descobre que até o sofrimento, quando vivido com fé, pode ser fecundo. O Carmelo ensina que santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos. Ensina que não é preciso fugir do mundo, mas transformar o mundo com a luz que nasce da oração. Na escola do Carmelo, Maria não é apenas a mestra, mas também a companheira. Ela ensina a viver em estado de oração, mesmo nas ocupações diárias. Ensina a guardar tudo no coração. Lucas capítulo 2, versículo 19. Ensina a permanecer firme aos pés da cruz quando tudo parece desabar. Sua presença discreta se torna presença constante. E quem se consagra a ela pelo escapulário passa a viver esse mesmo estilo. Presença amorosa, humilde, firme e fecunda. Porque o verdadeiro carmelita, mesmo que nunca tenha entrado num convento, é aquele que aprendeu a viver com o coração ancorado em Deus e coberto pelo manto da Mãe. Por isso, mais do que uma devoção, a espiritualidade do Carmelo é uma proposta de vida. É um chamado à profundidade em meio à superficialidade, um convite à escuta em meio ao barulho, uma resposta ao vazio com a presença de Deus. E tudo isso começa com um gesto simples: aceitar o escapulário e deixar-se guiar. O Carmelo não exige grandezas, mas oferece grandeza de alma. E quem entra nesse caminho, mesmo com passos pequenos, descobre que a montanha é alta, sim, mas que há uma mãe que nos leva pela mão. E talvez seja isso que o mundo mais precise hoje, de pessoas que, mesmo cansadas, escolham o silêncio da fé, que, mesmo feridas, escolham o amor, que, mesmo sem entender tudo, escolham confiar, porque a promessa feita no Monte Carmelo continua viva. E Maria,
que estendeu seu escapulário a um homem em desespero, continua estendendo sua mão a cada um de nós. Basta acolher. Talvez você nunca tenha pisado no Monte Carmelo. Talvez jamais tenha ouvido o som do silêncio dentro de um convento carmelita. Mas, se hoje sua alma se encontra em meio a secas espirituais, se o seu coração está cansado, aflito, ou se você reza por alguém que se afastou da fé, então, esta história é sua. Porque Maria continua subindo montes por nós. E o escapulário que ela entregou não é um pedaço de pano antigo. É um abraço que atravessa os séculos, alcança feridas abertas e diz, com voz de mãe, estou contigo. Em tempos de dúvida, o escapulário é certeza. Em tempos de medo, é consolo. Em tempos de frieza, é fogo oculto que aquece a alma. Cada vez que o colocamos com fé, lembramos que há um lugar onde somos esperados, um colo que não rejeita, um amor que não falha. Porque, como disse o Senhor, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. Você pode estar distante, pode ter falhado, pode carregar pecados, decepções, culpas antigas, mas nada disso impede que Maria te cubra com seu manto hoje. Nada disso é obstáculo para que você volte. O escapulário é para os pequenos, para os fracos, para os que querem recomeçar. E essa é a promessa do Carmo. Não importa onde você esteja, se você se voltar a ela, Maria te encontrará. Por isso, receba este convite como quem recebe um dom. Consagre-se a Nossa Senhora do Carmo. Receba o escapulário com fé. Volte à confissão, à Eucaristia, à oração do coração. Ensine seus filhos, seus netos, seus amigos. Reze por aqueles que se afastaram da fé. Escreva aqui nos comentários o nome de quem você quer entregar ao cuidado de Maria. Esta é uma missão de amor, e ela está pronta para acolher cada nome, cada pedido, cada alma. E se esta história tocou você, compartilhe com alguém que esteja precisando de consolo. Curta, inscreva-se e ajude a espalhar essa promessa que o céu mesmo nos deu, porque há muitos corações esperando por um sinal, e talvez por meio de você, Nossa Senhora do Carmo consiga alcançá-los. Afinal, ainda hoje, quando o céu quer falar de esperança, ele envia uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e nela sempre está Maria.